Olá! A Bíblia é o livro mais importante que todos nós precisamos estar sempre estudando. E nas suas páginas, os livros que revelam o futuro é o livro de Daniel e também o livro de Apocalipse. Então esse livro de Daniel e o livro de Apocalipse, podemos dizer que é uma mensagem presente e que mais os cristãos devem estudar. E nós estamos estudando aqui o livro de Daniel. Daniel no capítulo 8. Aqui Daniel ele tem uma visão de dois animais. Nós já falamos isso no outro vídeo. Então ele tem a visão de um bode e de um carneiro. O carneiro representa a Medo-Pérsia e o bode representa a Grécia. E Daniel vê que a Grécia fora dividida. E após Daniel ver essa divisão, ele continua na sua visão. Ele relata assim, Daniel 8, no capítulo 9. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para meio-dia, para o oriente, para a terra formosa. Então essa ponta que surgiu após a divisão da Grécia, ou esse poder, foi o poder romano. Isso também é retratado no livro de Daniel, aqui no capítulo 7, no verso 7, onde Daniel ele vê um animal terrível e espantoso. Esse animal representa o terrível poder romano, que aqui é representado por uma ponta. E esse poder aqui faz algumas proezas. Então diz assim, e se engrandeceu até o exército do céu, e algum dos exércitos das estrelas deitou por terra e as pisou. Então esse poder ele lutou contra os exércitos do céu, que representa o povo de Deus. O povo santo, é só nós ler aqui no Daniel, no capítulo 7, aqui no verso 21. Eu olhava, eis que esta ponta fazia guerra contra o santo e os vencia. Então essa ponta, esse poder fazia guerra contra os santos. Então os santos que Roma fez guerra foi contra os seguidores de Jesus. Isso a gente pode até lembrar no tempo de Nero, os imperadores que perseguiam muito a igreja primitiva, ali quando ela iniciou. E também fala que esse poder cresce até contra o príncipe. Vamos ver aqui. Aqui no capítulo 11. Aliás, capítulo 8, verso 11. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado contínuo sacrifício. O lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então Roma ela tem, na sua fase papal, a gente sabe que a fase papal, ou esse poder, nasceu de Roma. Então é nessa fase que ela atinge o príncipe. Então Daniel fala aqui o príncipe dos príncipes. Nós podemos olhar aqui, até aqui no capítulo 8, no verso 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração, e se engrandecerá por causa da tranquilidade, destruirá muitos, se levantará contra o príncipe dos príncipes. Então esse príncipe, no caso, é Jesus. Mas como que Roma se levantou contra o príncipe? Aí nós podemos lembrar na fase imperial, porque Jesus foi morto numa cruz que era um instrumento de tortura de Roma. Podemos lembrar também que Herodes mandou assassinar as criancinhas, querendo atingir Jesus. Porém, na sua fase, a fase de Roma, que é a sua fase papal, ele tirou de Jesus o contínuo sacrifício. Esse contínuo, ali no Velho Testamento, havia um sacrifício pela tarde e pela manhã, ali no santuário, qual Moisés havia erguido, que Deus havia mandado. Ali esse santuário, ele era uma escola, para ele ensinar o povo de Israel que Jesus viria. E esse sacrifício pela tarde e pela manhã é o que mais apontava para Jesus. Então o poder de Roma tirou esse sacrifício da mente do povo, quando constituiu um homem como pontífice, fazendo
ligação entre Deus e a humanidade, fazendo essa intercessão. Então essa intercessão só pertence a Cristo. Então ao constituir esse homem como intercessor, tirou de Jesus essa intercessão e também esse contínuo sacrifício. Porque Jesus ele continuamente intercede por nós. É importante também a gente lembrar que no livro de Hebreus, ali no capítulo 7, 8, fala sobre um tabernáculo no céu. E Jesus passou a ser o nosso sumo sacerdote após sua morte. Ele que é o nosso sumo sacerdote, não um sacerdote terreno. Então nesse período também a igreja passou a vender indulgências e muitas pessoas se curvaram perante a igreja. E Martim Lutero teve que interferir ferozmente contra a venda de indulgências, porque isso tirava totalmente a visão do povo de Jesus que intercede por nós. Porém, esse poder, ele faz mais. No verso 12, do capítulo 8, lá diz assim: o exército foi entregue com sacrifício contínuo, por causa da transgressão lançou a verdade por terra. Então a verdade foi lançada por terra, porque foi tirado a Bíblia, as pessoas não estudavam mais a Bíblia, somente nessa época, somente o clero, os líderes da igreja que estudavam a Bíblia, ou pelo menos passavam algumas partes da Bíblia para o povo. O povo não tinha acesso à palavra, tinha que aceitar o que o seu dirigente dizia. É importante também a gente entender que até hoje essa verdade não foi totalmente restaurada. Então nós já estudamos que esse poder mudou a lei, mudou os tempos e a lei, nós já falamos aqui sobre isso. Mas o mais importante de tudo isso é a questão da verdade. Hoje parece que o mundo cristão, ele criou uma cultura de não se preocupar muito com a verdade. Por isso que Daniel e Apocalipse é muito pouco estudado, é muito pouco entendido. Eu quero só mostrar uma passagem que está aqui no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 9. Aqui falando sobre o anticristo, o apóstolo Paulo diz assim: esta cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então no tempo que nós estamos vivendo, precisamos muito entender sobre as verdades que foram perdidas. Por isso nós precisamos estudar muito as profecias. Então Jesus também diz que no final, Satanás, ele, se fosse possível, enganaria até os eleitos. Está ali em São Mateus 24, assim no verso 24. Ele ia fazer grandes sinais. Então o mundo hoje, ele está muito em busca de sinais, de prodígios. Não que essas coisas sejam totalmente erradas, mas isso não é o mais importante. O mais importante é nós entendermos a verdade. Então Jesus diz: e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Está no livro de João, no capítulo 8, no verso 32. Então Deus nos chama para a sua palavra, para que nós não venhamos a ser enganados. Então que você e eu possamos sempre estar buscando a verdade da palavra de Deus. Com Deus.